Olá, investidores, muito bom dia. Hoje é o dia 4 de maio de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. O nosso índice futuro aponta para uma abertura em queda de cerca de 1%. A gente teve um mercado na Ásia que começou muito bem, mas no meio da madrugada o mercado acabou perdendo força. Boa parte da Ásia termina aí entre 0,5% e 1% negativa, menos a China, que terminou bem perto da estabilidade, caindo 0,05% somente. Porém, a gente teve uma queda bem forte do minério de ferro, uma queda de 5%. Isso pressionou mineradoras em boa parte do mundo, né? Então, juntamente com isso, aí, a Europa abriu em queda, o S&P 500 futuro está em queda. E, enfim, o nosso mercado abre também em queda, né? A gente teve aqui ontem, no final do dia, né, novidades em relação à política, mas ligado a Dilma, ligado a alguma coisa que eu entendo que o mercado já tenha precificado. Isso acaba que não trouxe, ao contrário de que muita gente falava, euforia para o nosso mercado. Então, muito provavelmente, continua a nossa correção. A gente tinha marcado com vocês um ponto de resistência, a gente não chegou muito perto, está descendo e eu queria fazer exatamente a partir de agora uma leitura do Ibov, tá? Agora, uma coisa é muito importante, pessoal, quando está tudo subindo, né? E você sempre tem a maioria dos comentários que a gente ouve, de alguns analistas até que se deixam envolver por essas questões emocionais, né? É aquela coisa de vai tudo para a lua, vai tudo subir, está na hora e tudo mais. Da mesma forma que quando começa uma correção, a maioria dos que falam com mais ou menos experiência são sempre agora vai cair, vai lá para 10 mil pontos e tudo mais. A gente tem que ter um pé no chão e ficar focado em pontos gráficos, né? Porque existe ainda muitas possibilidades na compra caso essa correção finalize ali por perto, aqui por perto, ou mostrando alguns pontos aqui que eu vou enfatizar aqui para vocês, perfeito? Vamos lá, primeiro eu queria começar falando um pouco do Ibovespa, tá? A gente já mostrou para vocês aqui essa linha de tendência de baixa no gráfico semanal, pelo menos aí uma centena de vezes, né? No começo do ano, porque estava chegando perto de um ponto de suporte, e agora, nos últimos dias, porque estava chegando perto de um ponto de resistência aqui nessa região, né? Então ele bateu aqui perto dessa região e perdeu força, né? Então a gente vem para o gráfico diário, a gente percebe que o Ibovespa, que chegou aqui perto dessa região, né? Nunca é um ponto exatamente, né? Mas é sempre uma região, então veio aqui perto dessa região e começou a perder força. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 pregões terminando com queda, tá ok? Agora, o que chama a atenção é que o seguinte, ó, deixa eu tirar essa linha aqui. Mesmo com toda essa correção até ontem, né, quando a gente vem aqui no gráfico de 60 minutos, o que a gente enxerga no gráfico de 60 minutos? A gente ainda tem tendência de alta, né? Então a gente pode pegar, chamar isso aqui de uma onda, né? Todo esse imbróglio aqui de uma outra onda, e aí depois você tem um rompimento do topo, né? Então a informação que a gente tem do Ibovespa, mesmo com esses 5 dias de correção, é que aí a gente ainda tem uma tendência de alta. Por quê? Porque o fundo que ele deixou ontem no final do dia era um fundo mais alto que o fundo anterior, tá ok? Então não tinha motivo para desespero, nem para maiores preocupações com o Ibovespa. Porém, ainda são 9 da manhã, 9 e 10 da manhã, né? Então está muito cedo ainda para a gente falar que esse fundo vai ser rompido. Mas se isso aqui continuar, esse fundo vai ser rompido. Então, depois de muito tempo, aí a gente passa a ter uma informação diferente. Se esse fundo for rompido, a gente tem nos 60 minutos um fundo mais baixo que o anterior. Bom, isso tira a tendência de alta do Ibovespa no gráfico diário? Não, não tira. O gráfico de 60 minutos, às vezes, numa tendência, fica 10, 15, 20 dias em tendência de baixa, né, fazendo topos e fundos descendentes, e ainda assim a gente não pode não ter uma tendência de baixa no gráfico diário. Mas isso dificulta muito as operações, porque provavelmente a maioria dos ativos passam a ter tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, e aí fica pouco interessante para pensar em compra. Vamos lá falar, por exemplo, de uma das que são, a gente já comentou várias vezes aqui, né, que é exatamente a Vale 5, tá ok? A Vale 5 tem tendência de alta no gráfico diário? Tem, né? Ela tem uma onda que tem um fundo aqui embaixo, então enquanto não romper esse fundo, ela não vai fazer um fundo mais baixo que o anterior.
Porém, quando você olha o gráfico de 60 minutos, né, o pessoal até brincou que tinha aqui um ombro, cabeça, ombro de estilo Cerveró, sem simetria, né? Mas enfim, ainda tem exatamente isso. Se a Vale, a partir da abertura, começasse a subir, rompesse esse topo, ela confirmaria a tendência de alta, a gente teria até possibilidade de compra aqui nesse rompimento. Porém, se a Vale rompe esse fundo, que está aqui nos 13,50, ela passa a ter no gráfico de 60 minutos o quê? Topos e fundos descendentes, né? Porque aí aqui a gente já consegue, na Vale, marcar esses topos e fundos, né? Olha só. Vamos lá. Se ela romper esse fundo, ela já deixou um topo mais alto que o anterior. Ela passa a ter topos e fundos descendentes, né? Então não tem mais condição da gente pensar em compra em Vale, né? E foi por isso, né, pessoal, que a gente não deu call de compra em Vale essa semana. Foi por isso que, por exemplo, quando eu falava de BBAS na compra, era só se rompesse esse topo, né? Ah, mas André, eu prefiro comprar agora. Mas se você compra naquele momento, né, o gráfico de 60 não tem tendência de alta na BBAS. Você tem que comprar quando o topo for rompido. Quando o fundo é rompido, você tem tendência de baixa e passa a não ser interessante para compra, tá ok? Então, muitas das ações que a gente trada hoje já tem isso que a BBAS tem, que a Vale pode ter a partir da abertura, que é nos 60 minutos uma condição de baixa. Então, temos que ter mais paciência para as novas compras. Se a gente não tem venda na maioria dos ativos, compra também a gente não tem, tá? São poucos os ativos que ainda apresentam condições interessantes. Eu vou falar de 3 deles que são ativos que nós estamos operando, tá ok? O primeiro é Parque 3, esse aqui a gente comprou na segunda-feira, no rompimento de 11,72, por enquanto a gente ainda está no negativo, ela está aqui a 11,63. O stop da operação é abaixo de 11,10. O segundo é Pecar, a gente comprou também na segunda-feira, quando rompeu os R$51, ela fechou com um ganho aí de aproximadamente 1%, não subiu tanto ainda, mas pelo menos está se segurando com o mercado em queda. E uma que começou muito bem a operação foi M. Dias Branco, a gente tinha ficado atento para comprar ela no 81,50, ela acabou subindo bem ontem, dando aí um retorno de 4% nas nossas operações. De resto, nada deu compra. Por quê? Porque nenhuma das ações que tem aqui rompeu o topo de 60 minutos. Então, olha só, Cyrela não rompeu o topo, ao invés disso perdeu força, né? Se a gente tivesse comprado para se adiantar, teria tomado stop. Os Minas, mesma coisa, não rompeu o topo de 60, perdeu força, se tivéssemos comprado, teria tomado stop. A Cosan ainda não rompeu o fundo, mas também não rompeu o topo. Direcional, mesma coisa. CPLE, mesma coisa. BR Malls, é o rompimento desse topo aqui, essa aqui ainda está interessante. A CPFE ainda não rompeu o topo, mas a gente também está de olho nela, porque pode romper e a gente entrar na operação. Ou seja, a maioria dos ativos ainda não romperam o topo de 60 e, portanto, a gente tem que ter bastante paciência para poder pegar o ponto certo nesse momento, perfeito? Então, eu sei que principalmente para quem está começando, né, a gente fica sempre na angústia de quando vai ser iniciada uma operação, quando vamos comprar, né? Eu quero participar dessa onda de alta que vai vir. Muita gente fala que ainda tem um tal do rally do impeachment, né? Como você pode falar o que você quiser, você não paga nada por isso, você pode falar qualquer coisa, inclusive que ainda vai ter rally de impeachment e tal. Você fica sempre se preocupando em não perder a próxima oportunidade, né? Mas existem sempre 3 oportunidades no mercado. Você pode estar comprado, você pode estar vendido ou você pode estar de fora. Neste momento, né, como a maioria dos ativos está em tendência de alta e o mercado corrige, ficar de fora tem sido, na grande maioria dos ativos, a melhor escolha, tá? Então tem que ter muita paciência nesse momento para não ficar mal posicionado, tá ok? Bom, vamos lá. Deixa eu começar a responder as perguntas de vocês. Peço mais uma vez para sempre falar o ticker do papel, se quer comprar, se quer vender, se está comprado ou se está vendido, tá? Dessa forma a gente consegue ter uma resposta um pouco mais aderente com a dúvida que vocês têm, perfeito? André, você disse que ADRs não interferem muito no IBOV. Hoje está transparente isso. IBOV caindo 1% e ADR apenas 0,8%. Bom, né, na verdade, ADR, o que é um ADR? Né? É uma opção de compra da ação brasileira aqui no Brasil. Tá? Então, a ADR ela vale a mesma coisa que a ação aqui no Brasil.
Então, se uma ADR vale 5 dólares lá fora e o dólar está R$3, a ação aqui vale R$15. Não tem como ser diferente, tá certo? Agora, a questão das porcentagens, né, sempre estão diferentes, a não ser que o dólar esteja no dia negociado com 0 de alta, tá? Ou seja, se ele estiver estável. Por quê? Porque se a ADR estiver caindo 0,80, tá certo? Por exemplo, e o Ibovespa futuro estiver caindo 1,1, 1,2, você tem que, para achar esse denominador, a cotação do dólar. Então, provavelmente, nesse caso, o dólar está subindo. Agora, não se preocupe, porque o preço da ADR lá fora é exatamente o preço da ação aqui no Brasil, né? As porcentagens são diferentes, porque nessa equação a gente tem que levar em conta o dólar. E se o dólar tiver com alguma variação no dia, como está agora, essas cotações são diferentes, tá? Então é por isso que eu não me preocupo tanto com a ADR, porque principalmente quando o dólar tem uma grande volatilidade, você tem que rever isso aí, tá? Então, por exemplo, até eu sair lá da minha mesa, a ADR da Vale do Rio Doce estava caindo 5,7%. Isso não significa que a ação vai cair 5,7%, por quê? Porque tem a variação do dólar nesse meio do caminho, mas aí provavelmente a ação da Vale vai amanhecer caindo bem mais do que 3, talvez menos do que 5, se o dólar estiver subindo, tá? Então, que depois que ele abre o mercado, não adianta ficar olhando a DR, porque os movimentos elas vão valer a mesma coisa, porque, enfim, um é direito de comprar a outra aqui no Brasil, tá? Vamos lá. Comprar via varejo, VVAR 11. Vamos começar a responder aqui perguntas em relação ao gráfico, tá? Bom, a Via Varejo fez uma subida na semana passada, acabou descendo. Sinceramente, eu nem me preocupo com esses topos anteriores. Eu acho que o mesmo ponto que a gente achava ela interessante na semana passada, que era 6,50, é o mesmo ponto que dá compra agora. Ou seja, ela fechou a 6,45, né? Rompeu 6,50, você pode pensar em compra. Eu colocaria um stop abaixo de R$6, tá? Stop abaixo de R$6 está tudo certo aí com Via Varejo, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, só para arrumar aqui esse chat com vocês, senão eu vou acabar perdendo a referência aqui. Vamos lá, 9,10, 9,14. Entrada, swing trade, venda de GGBR. Bom, venda de GGBR é com certeza no gráfico de 60 minutos, né? Então, você provavelmente deve ter visto ela bater nesse ponto, não romper a resistência. A entrada nela foi aqui nesse ponto, com stop aqui acima dos 8, né? Agora ela já caiu bastante, não dá para pensar em entrada aqui. Por que não dá para pensar em entrada? Vamos lá. O Elliott falava muito sobre uma série de ondas, né? Mas a que ele mais gostava era a tal da onda 3, a onda da reversão de tendência, tá ok? Ele falava que quando vem uma reversão de tendência, é muito provável que a onda 3 tenha pelo menos 100% da onda 1. Então, se isso aqui é a onda 1, a projeção da onda 3 daria um alvo em 6,42. Você está me falando em vender a GGBR se ela perder esse fundinho aqui, ó, que é 705, tá? 705, ó lá, tá? De tal forma que se perder esse fundo, olha só qual o tamanho do alvo, né? O alvo seria daqui até este ponto, né? E olha só onde está o stop, está lá em cima. O risco seria daqui até aqui, ou pelo menos até aqui, né? Vamos melhorar esse quadradinho aqui, tá? Deixa eu fechar aqui e colocar de novo, né? Então vamos lá. Esse aqui seria o alvo, tá? E até esse ponto aqui seria o risco. Percebe que isso está de ponta cabeça, né? Você tem mais risco na operação do que alvo, né? Então, no gráfico de 60 minutos, a operação com GGBR, o Rogo Ribes, já se foi, né? Você tinha que ter feito uma venda aqui quando ela perdeu esse fundo aqui atrás, tá? Agora não tem mais um bom gerenciamento de risco, né? Quando você tinha esse fundo aqui atrás, o teu risco era isso aqui, ó, tá? Olha só. E o teu alvo era isso aqui, né? Olha só como é bem diferente, né? Agora já passou a oportunidade, né? Então não tem mais operação para ser iniciada na minha operação em GGBR, tá? A operação era no rompimento desse ponto, assim como a operação em Vale era no rompimento de 15,30, não agora fazer a venda, tá?
Então agora já ficou o risco grande demais, eu não aconselharia, eu até acho que a GGBR vai continuar caindo, mas eu realmente não aconselharia a fazer essa operação com esse gerenciamento de risco de ponta cabeça, tá? André, BTOW para compra, por favor, possível onda em andamento, BTOW 3, vamos lá ver BTOW. Então, olha, a BTOW, eu gosto dela, né? Eu vou explicar por quê, né? Eu gosto sempre de explicar os porquês, porque vocês vão começar a entender. Da mesma forma que a GGBR pode ter uma onda 3 para baixo, a BTOW ela tem condição de fazer uma onda 3 para cima, né? Então, olha, ela deixou um fundo mais alto que o anterior, né? Olha só, e ela tem o difusor cruzado para cima, né? Então, isso dá para a gente pensar num alvo aqui a 17,40, né? Se a gente conseguir comprar BTOW aqui, por exemplo, né, com risco desse tamanho, a gente vai ter um alvo condizente, né? Ou seja, a gente não tem o gerenciamento de risco de ponta cabeça. Então fica aí um alvo interessante para a BTOW e uma operação interessante também. Então eu só esperaria os 60 minutos ter uma condição de alta. Vamos lá para o gráfico de 60 minutos para a gente ver em que condição que ele está, tá? Vamos lá. Então, ó, os 60 minutos ele está em consolidação. Eu acho que a gente poderia pensar já na compra no rompimento desse topo aqui, 14,16. De tal forma que a gente teria uma entrada no rompimento de 14,16, um stop aqui abaixo de 13,20 e o alvo lá em 17 e, deixa eu ver aqui que eu não me lembro o ponto, 17,40, perfeito? Então, Ítalo, BTOW está sim bem interessante, tá? Vamos lá, comprado em CEMIG 4. Bom, essa aqui eu vou só falar do stop, tá? Stop abaixo de 6,21, é um ativo que vem caindo há 10 dias seguidos, é difícil falar em qualquer coisa. Um segundo, pessoal, um segundo. Vamos lá, pessoal. Então, o CEMIG 4 está caindo há bastante tempo, né? E eu acho que é mais cômodo aqui pensar no stop. Então, abaixo de 6,20 é stop na operação. Aí, muitas vezes, né, a gente fica... Pô, André, mas esperar o gráfico de 60 minutos entrar em tendência de alta, às vezes não te tira algumas oportunidades? Às vezes sim, às vezes sobe com tanta força eu não consigo pegar. Mas, em compensação, durante toda essa queda, um monte de gente pedia compra em CEMIG e a gente falava, vamos esperar o gráfico de 60 entrar em tendência de alta. Isso não aconteceu, felizmente a gente não entrou na operação, tá? Pelo contrário, né, aqui nesse rompimento, né, olha só, 7,02, a CEMIG tinha a mesma condição que tem Vale, que tinha GBR, ou seja, para quem opera gráfico de 60 era uma venda nesse ponto, a partir do momento que você também tinha uma possibilidade de onda 3, tá ok? Então se preocupe com stop abaixo de 6,20, tá? Comprado em SAMB 11, pois é, SAMB 11 foi recomendação minha da semana passada, né? A gente comprou aqui nesse rompimento desse topo, ela subiu bem na semana passada, começou um recuo forte ontem e antes de ontem, mas eu acho que ainda é um ativo muito bonito, valeu. Então eu continuaria posicionado em SAMB 11, mantenho o stop, mantenho o alvo, tomara que essa correção de mercado acabe para que a coisa continue bonita para ela, tá? Vamos lá. André, você poderia analisar a YouTube para compra? Achei que ela caiu muito e deve cair mais e vai ficar atrativo. Mas aí o conceito está errado, né? Você está querendo comprar porque caiu muito, né? A gente tem que comprar porque está subindo, né? Porque está caindo é ruim comprar, né? Imagina o cara que queria comprar o GXP3, né? Quando ela chegou a R$10 porque ela estava caindo muito, né? Hoje ela vale 7 centavos, né? E aí quem usou esse conceito a partir do momento que ela estava a 22 e seguiu com esse conceito, perdeu todo o capital, né? Eu estou comparando YouTube com a GX, mas é mais ou menos a condição de mercado, né? Uma empresa não tem nada a ver com a outra. Então, o que a gente precisa para pensar em compra em qualquer ativo é que, primeiro, ele tenha tendência de alta. É melhor que YouTube, né, não rompa esse fundo, né? Porque se ela romper esse fundo, ela não vai ter mais tendência de alta no gráfico diário, a gente vai passar um bom tempo sem falar em compra nela.
Agora, ela não rompendo esse fundo, o que a gente precisa para pensar em compra? A gente precisa que o gráfico de 60 venha para a tendência de alta. Então, a hora que o gráfico de 60, né, fizer uma subida, uma queda e fizer o pivô de alta, a gente compra no rompimento desse pivô, tá? Mas aí a gente não vai estar comprando porque ela está caindo, sim porque ela voltou a subir e está no início novamente de uma tendência de alta no gráfico menor, tá ok? Mas só adiantando, se ela furar esse fundo, né, nem comprar a YouTube a gente vai querer mais, aí a gente vai esquecer dela por um tempo na compra, tá? Agora, lembra que eu falei para quem estava posicionado para a gente cair fora da operação aqui, em TSA perto dos 8? Não sei se vocês se lembram disso, né? Por quê? Porque era resistência, né? Então, parabéns aí para quem entendeu a mesma coisa que eu. Era mais fácil sair da operação e voltar se ela conseguisse romper e fechar acima desses 8, tá? Vamos lá. Bom dia, André. Vivit 4 comprado. Vamos lá. Vivit 4 comprado. Eu não dei recomendação de Vivit 4, eu dei de TIM P3, tá? Deixa eu mostrar o gráfico de TIM P3, que é um gráfico que eu gosto bastante. Ela subiu pra caramba aqui, bateu no topo anterior, deu realização parcial, voltou e tá ficando bonita de novo, né? Mas Vivit 4 tá muito interessante, tá? Eu acredito aí que Vivit 4, né, se adequa aí à minha maneira de operação, e se fosse uma receita de bolo, olha só como tá tudo... todos os ingredientes estão no ponto certo, né? Então, como é que seria o nome dessa operação? Essa operação eu daria o nome de operação de correção nas médias móveis. Então, ela já tem um nome. Então, a gente vai fazer um bolo, né? Uma receita de operação de correção nas médias móveis. O que é importante para esse tipo de operação? Que o preço tenha um movimento de tendência de alta e que tenha recuado nas médias, né? Então, aqui cheque, né? Então, o preço tem um movimento de tendência de alta e recuou nas médias. A partir daí, o que a gente olha? A gente olha o gráfico semanal. O gráfico semanal precisa estar acima da média de 72 períodos, que é essa média laranja. Tá? Tá. Então, cheque também, tá tudo ok. Além disso, qual é o terceiro passo? Como tá o gráfico de 60 minutos? Se ele romper um pivô de alta nos 60 minutos, a gente tem compra. Então, vamos lá verificar qual é o ponto que a gente precisa para pensar em compra de Vivit 4, né? Olha só, o gráfico de 60 minutos já deixou um fundo mais alto que o anterior e agora ele precisa romper um topo. Então, ó, no rompimento de 42,60, 42,70, a gente vai ter, desculpa, 43,60, 43,60, a gente vai ter essa condição em Vivit 4. Portanto, a partir desse rompimento é possível e muito interessante pensar nessa compra, tá? Então, rompeu esse topo, 43,70, tem compra aí em Vivit 4, tá ok? O fundo de 60 minutos vai ser o stop. Então, vou até deixar marcado, né? Porque isso aqui vira uma recomendação minha, tá? Então, olha só. Deixa eu pegar aqui, só arrumar esse ponto aqui para ficar bonitinho, ó. Rompeu 43,70, tem compra, o stop abaixo de 41,70, tá? Vamos lá, ok. Então essa aqui tá bem interessante, tá? Quem pediu aqui, deixa eu ver aqui, foi o pivô. Tem aí um pivô de alta aí para Vivit 4, tá? Tá bem bonita mesmo. Vamos lá. O Marcelo quer dar uma olhada em Eco Rodovias. Pois é, Marcelo, tem uma recomendação minha em Eco Rodovias, né? Continua interessante. Ontem eu sugeri que quem entrou na operação colocasse um stop abaixo do 7,20, né? Porque ela está com alguma dificuldade por conta dessa correção de mercado, né? Então, se o preço voltar e pegar 7,20, paciência, não se ganha nada, mas também não se perde, né? E nessa correção, se não perder, já fica razoável. Mas vamos torcer para ela voltar a subir, o alvo é 8,42, tá ok? Bom dia, André. Estou comprado em VEG 3, poderia analisar? Beleza, mais uma recomendação minha, né? Na semana passada a gente falou de compra nela por conta do quê? Do rompimento dessa linha de tendência que vocês estão vendo, né? Na verdade, eu tenho que agradecer a alguém aqui do chat, eu não me lembro quem era, até perdoe por isso, que me mostrou VEG e eu vi na hora e, enfim, resolvi fazer a recomendação. Bom, primeira coisa aqui, eu digo, coloca o seu stop também aqui no ponto que a gente entrou, então abaixo de 69 você já stopa a operação. Cara, e deixa andar, tá muito bonito isso aqui, tomara que essa correção de mercado acaba para ela aí ganhar força para subir com muita vontade, tá ok? André, ainda recomenda compra em DIR 3? Aline, recomendo,
caso ela consiga romper 6,26, né? Olha só, vamos para o gráfico de 60 minutos. Ela tem aqui nos 60 minutos, né? Olha só, fundos. Na verdade, ela tem uma consolidação, né? A gente enxergando melhor, a gente percebe que aqui, né, ela não faz nada relevante, né? E como eu não achei meu dinheiro no lixo, eu não vou ficar tradando o papel enquanto ela está dentro dessa consolidação. Caso ela caia, né, eu não quero comprar alguma coisa que está caindo, né? Eu não virei aparador de faca, né? Então não tem por que a gente comprar a coisa que está caindo. Mas se ela vier aqui e romper esses 6,26, aí sim pode me chamar, que aí eu vou querer comprar DIR 3 e eu espero que ela fure o monitor para cima a partir daí, tá? Então DIR 3, se conseguir romper 6,26, eu acho que tem ainda uma boa operação de compra aí com DIR 3, tá ok? Bom, pessoal, hoje eu vou fazer nossa abertura de mercado um pouco mais curta. Estou terminando alguns vídeos até sobre renda fixa e preciso formatá-los aqui antes da abertura. Mas daqui a no máximo 20 minutos eu estou lá na sala de análise da Clear, justamente para acompanhar o mercado durante todo o pregão com clientes da Clear e com quem desejar continuar aí com a minha presença, tá? Então deixa eu fazer o convite. Como é que vocês vão acessar? É simples, ó, é só vir aqui na página da Clear, né? Então você entra aqui no site da Clear, é clear.com.br, tá ok? Desce um pouco aqui, vem nesse logo aqui, Trading Room, né? Acompanha o pregão na companhia de um dos melhores times de análise do Brasil. Que clicou aqui, vai abrir esse banner, você vem aqui em visite a sala de análise. Quando você clicar aqui, você vai precisar colocar só o seu nome, né? Então vou colocar aqui André Moraes. Clicou em login, vai abrir essa página aqui, né? Que vocês já estão vendo, já está aberta. Aliás, eu deixei de propósito aqui. São duas salas, uma eu fico e a outra tem esse controle de operação que vocês estão vendo aqui na tela, né? Aqui ficam todos os ativos que eu quero operar no swing trade. Os ativos que já foram iniciados, independente de como está a rentabilidade, vai estar aqui. Neste caso está até uma rentabilidade positiva, né, em 2 ativos e negativa só em uma, mas durante toda a semana, todos os ativos que a gente indicou na semana estão aqui. E também está aqui os pontos de alvo, de entrada, de stop e a cotação dos papéis que a gente está de olho para entrar. Tá? Então você me perguntou de DIR 3, ó, a gente vai comprar 6,27 com alvo em 7,33 com stop a 5,89 e a cotação tá 5,92, tá? E ela tá engatilhada, a hora que tiver iniciada vai estar como iniciado. Aqui tem as ações que são mais arriscadas, onde eu entro com capital reduzido. Aqui em verde, quando tem modificação de stop, como vai ter, por exemplo, em M-Dia hoje, enfim. Tem um layout bem detalhado e além disso eu estou durante todo o pregão aqui para acompanhar vocês, perfeito? Fica o convite para vocês participarem, daqui uns 15, 20 minutos no máximo eu estou por lá. Agradeço muito a presença hoje de vocês e torço para que tenham um belo dia de operações. Se Deus quiser, amanhã às 9 da manhã estou aqui de volta. Um abraço e até lá. Tchau!